Fala para essa pessoa bonita que está do seu lado: você é a exclusividade de Jesus. Pastor Adriano Moreira. Aleluias. Podeis tomar assento. Pastor Adriano Moreira, como falei ontem, hoje, pela manhã, foi meu professor na Faculdade Teológica Batista do Estado do Rio de Janeiro, com muitos títulos, mas o maior de todos, servo do Senhor Jesus Cristo. E que o Senhor Deus possa te usar poderosamente nesta noite, assim como o fez ontem e hoje pela manhã, em nome de Jesus. Amém? A paz de Cristo a todos. Prazer mais uma vez estarmos juntos neste culto de adoração ao Senhor, e o privilégio e responsabilidade também de explanar a sua palavra, de poder também compartilhar o que Deus tem colocado em nosso coração. Eu quero, antes de tudo, agradecer mais uma vez, não só ao eterno Deus, esse privilégio, essa oportunidade, mas ao apóstolo Lucas, ao nosso pastor Emerson, pelo convite, pela oportunidade de estarmos aqui e sermos canal de Deus para essa igreja amada, para esse povo adquirido de Deus, nação eleita, povo, geração eleita, povo adquirido do Senhor. E espero ter contribuído e estar contribuído para o reino, porque só chegamos aqui para servir e nada mais além disso, só servir. E eu quero ler o texto da palavra de Deus, 1 de Pedro, capítulo 4 e verso 10. A gente tem um script para falarmos hoje, mas eu quero tomar um tempo maior nesse texto, e depois a gente passará um pouquinho mais de modo objetivo, mas é o que Deus veio ministrando durante todo esse culto ao meu coração. 1 de Pedro, capítulo 4 e verso 10, nós leremos o verso 10 e o verso 11, e essa versão que nós temos lido é a Nova Almeida Atualizada, e eu quero chamar a sua atenção para algumas coisas, porque a temática é despertar, e não só despertar, mas colocar em prática o dom de Deus, o dom que Deus te deu. E há uma palavra imperativa que eu gostaria que você gravasse hoje: seja. Seja. E só para quem está do teu lado não ficar com muita inveja assim, aí tu aperta a mão dele e diga: seja. Do outro lado também, que senão ele pode, não, porque seja, porque Deus tem chamado você para ser. Seja o que Deus tem chamado, seja o que Deus tem te dado como graça, seja na presença de Deus. O texto diz assim: sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus lhe dá, para que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio para todo sempre. Esse texto começa dizendo: sirva. Esse texto começa dizendo: servir. Sirvam uns aos outros. Então, primeira coisa que eu quero ressaltar com você é que Jesus ensinou os discípulos a servir, e de uma maneira muito interessante, permanente e eficaz. Se você prestar atenção, a última coisa que Jesus faz com os seus discípulos antes da cruz é assentar-se com eles ao redor da mesa e partir o pão. Em nenhuma versão está dividir, é partir. Quem divide pode dividir errado, 2 para cá, 1 para lá, 10 para cá, meio para lá, mas é partir. E quando estamos ceando em qualquer santa ceia do Senhor, a gente dá o termo, o adjetivo santa ceia do Senhor, ele está nos ensinando a partir o pão. E quando ele então parte o pão para os seus discípulos, o que ele está dizendo? O pão que está sendo partido sou eu.
O pão que está sustentando-os sou eu. Mas ao mesmo tempo ele está dizendo aos seus discípulos que uma vez comendo do pão que é partido na mesa e que é o pão eterno, que é o pão que desceu dos céus, Deus também está, Cristo também está dizendo, vocês precisam também ser o pão a ser partido na mesa. E era para eles entenderem isso, porque aquele pão partido é a cruz. Mas aí quando a cruz acontece, os discípulos não entenderam a cruz, porque não entenderam a mesa. Não entendeu a mesa, não entendeu a cruz. E aí, de novo, esses discípulos estão meio que, assim, desorientados. E um diz, eu vou pescar, os outros dizem, eu vou também, e etc. Aí, um belo dia, 2 deles estão voltando de Jerusalém e indo para uma cidade chamada Emaús. Lembra disso? Lucas 24. 2 discípulos no caminho de Emaús. Aí de repente vem um outro viajante, e esse viajante pergunta-os, qual é a notícia? Qual a manchete? Qual a notícia dos jornais de agora? E aí eles até sem entender dizem assim, você é o único perdido aqui, que não sabe o que está acontecendo, o mestre morreu, e a gente não entendeu, e etc. Aí ele começa, e o texto vai dizer, abriu o entendimento, abriu as escrituras, e começou a abrir o coração, o texto vai dizendo isso, e em um belo momento, eles dizem assim, olha, já está entardecendo, fica conosco, e aí o mestre entra na casa, e o que ele faz de novo? Ele não volta para a cruz, para que se a cruz fosse entendida, não, ele volta de novo com esses discípulos para sentar ao redor da mesa, para de novo partir o pão, para que esses discípulos entendessem que foram chamados para servir. Aí diz o texto que parte o pão, aí quando começa a comer o pão partido, aí quando eles abriu o texto, diz lá, Lucas 24, que eles entenderam, abriu o coração e começaram a enxergar, é o mestre, e quando é o mestre já tinha ido, porque o mestre já tinha cumprido a missão, fazê-los entender o que é a mesa. Reino de Deus é mesa. Reino de Deus é alimento. Reino de Deus é estar assentado ao redor da mesa. Aí a pergunta é, o que é servido na mesa? Eu e você. Porque a partir do momento que comemos o pão que desceu dos céus, nos tornamos o pão partido nas mesas. A partir do dom que Ele nos dá, a partir da capacitação que Ele nos dá, é o pão servido. E aí a pergunta é justamente essa, você está servindo? Você está sendo servido pelo dom de Deus na sua vida? Porque é isso que Jesus ensina aos seus discípulos, e é importante dizer que o texto está dizendo, servir uns aos outros. Deus não escolheu você por você. Deus escolheu você por causa dos outros. Então, quando Deus olhou para Adriano, não é porque Adriano era bonitinho, ainda até que eu me considero, né? Enfim. Mas não é porque Adriano seja bonitinho, não é porque Adriano deu um maior dízimo, não é porque Adriano sei lá o quê. Não, quando Deus olhou para Adriano, Deus viu para além do Adriano muitas outras pessoas. E aí Deus disse assim, Adriano, gostei de você. Lembra que nós falamos? Graça, gostei de você. Aí a gente pensa que Deus só gostou da gente. Não. Deus, a partir de você, está vendo muitas outras pessoas. E é por isso que Ele escolheu você. Aleluia. Porque você foi chamado para servir uns aos outros. Então não tem ministério solo. Não tem ministério isolado. Não tem ministério que não seja aos outros. E todo tipo de outros. Meu Deus, a gente tem que saber disso, uns aos outros. Cada um conforme o dom que recebeu. E nós já ouvimos isso aqui nos testemunhos, nós já ouvimos até naquilo que já aqui ministramos, cada um conforme o dom que recebeu. Eu posso colaborar com você, eu posso ajudar você, eu posso também segurar nas suas mãos, mas qual é o dom que eu recebi? Então eu vou servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu de Deus. Seja
Seja. Eu vou repetir isso hoje aqui muitas vezes. Seja. E o que você tem que ser é o dom que Deus te deu. E olha o que o texto diz, como encarregados de administrar. Por que administrar? Porque não é seu. Não administra-se apenas o que é seu, administra-se principalmente o que não é seu. Ele te agraciou com um dom, Ele te agraciou com uma capacitação, Ele te agraciou com um talento. Então você precisa ser aquele que está encarregado de administrar. Olha o texto, administre bem. Às vezes a gente encontra as coisas assim, irmãos, eu não sei cantar não, mas é para o Senhor eu vou cantar. Não, se não sabe cantar, não canta. Eu não sei falar não. Ou faça o melhor, pelo menos o melhor para Deus. Porque sim, a gente pode estar amadurecendo, a gente pode estar crescendo, a gente pode estar desenvolvendo, a gente pode estar melhorando, isso é bom. Mas se é alguma coisa que eu não me preparei para, se eu não busquei melhorar, então eu preciso fazer bem. Administra bem e faz com o coração. Os que me ouviram hoje de manhã aqui, eu falei sobre aquela experiência de ministrar num lugar onde deveria estar esperando 200 e pouco a 300 pessoas, apareceu um. E eu tive que falar 1 hora e 10 minutos para um. Mas falei como se eu estivesse vendo uma multidão. Porque tem que fazer bem. Faça com graça, faça com alegria. É isso que renova a gente, é isso que levanta a gente, é isso que faz a gente se sentir útil no reino de Deus. Então o texto está dizendo para administrar bem a multiforme graça de Deus. Hoje aqui a gente vai mostrar 3 listas de dons que as Escrituras mostram para nós. Romanos capítulo 12, verso 6, tem 7. Você vai para 1 Coríntios capítulo 12, verso 1 até o verso 11, você encontra mais 9. E você vai para Efésios 4:11, você encontra mais 5. Mas não são apenas esses os dons que existem, e os dons que Deus pode te capacitar. Por quê? Porque essa graça de Deus, ela é multiforme. Ela se manifesta de acordo com a necessidade. Então você e eu precisamos ser desses que estão administrando bem a multiforme graça de Deus. Aí o verso 11 vai dizer, se alguém fale, ele aqui está falando especificamente porque o contexto tem a ver com ministros, e ele está dizendo, se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. Lembra que nós falamos, nenhum dom, ele pode ser um dom que esteja contrário à palavra, que esteja contrário ao evangelho, que esteja contrário às escrituras. Não, seja qual for o dom de Deus na sua vida, tem que estar em conformidade com as escrituras, em conformidade com a palavra de Deus. É isso que ele está dizendo, de acordo com os oráculos de Deus. Mas ele diz, e quem serve, que sirva na força que Deus lhe dá. Deus tem capacitado você, creia nisso. Deus tem fortalecido você, creia nisso. Deus tem te dado a graça necessária. Muitas vezes nós que pastoreamos, estamos à frente do rebanho do Senhor, eu tenho certeza, quase todos nós já tivemos aquela oração de dizer, Deus, Senhor, está pesado, Senhor, tem sido forte, Senhor, o desafio é grande, Senhor, será que eu chego, Senhor, será que eu consigo, Senhor? Sim, Deus está dizendo, eu te fortaleci. Deus está dizendo, eu te dei força e graça. Deus está dizendo, eu que seguro nas suas mãos. Deus está dizendo, sou eu que levanto você, sou eu que capacito você. Sabe, uma certa feita, foi um dia daqueles que eu queria que acontecesse alguma coisa para eu ter uma boa razão para não ir para a igreja, porque o pastor para não ir para a igreja tem que ter uma boa razão, né? Aí eu pensei que a boa razão era assim, tipo, cai um dilúvio, sei lá, qualquer coisa dessa natureza, que é para eu dar uma desculpa, assim, que é aquele dia do tipo, não vou, hoje eu não vou, hoje eu não quero, não estou afim, hoje eu não estou bem, então, Senhor, qualquer coisa que aconteça, e foi um dia maravilhoso, aconteceu nada, nem choveu, aí eu fui. Aí fui, naquele dia, na escala era eu para pregar, aí eu falei, Senhor,
Aí eu já fiquei pensando no caminho, quem é que eu ia escolher, Unidunité, para poder pregar no meu lugar. E aí quando eu cheguei, aí um estava, a garganta não dava, o outro também não dava, o outro também não dava. Eu falei, Jesus, está difícil hoje. Aí eu fiz aquela oração, olha que coisa interessante. Eu sentei e disse assim, Senhor, vou falar contigo agora por educação. Presta atenção, olha a cabeça. Eu vou falar com o senhor agora por educação, só para dizer ao senhor o seguinte, eu só vim porque o senhor me obrigou a vir, porque hoje, assim, o senhor sabe que hoje está ruim, hoje, e como não tem ninguém para pregar, por misericórdia da tua igreja, na hora da pregação me usa, por misericórdia, pode me largar, que hoje, e não vou glorificar, eu não vou cantar, eu só estou falando para o senhor agora, que é para o senhor saber, por educação, que eu recebi de mamãe, que hoje eu só estou aqui por obrigação que o senhor me trouxe. Acho que foram 4 anjos, 2 empurrando e 2 puxando, 2 empurrando, 2 puxando, eu cheguei lá. Aí começou o louvor. Quando começou o louvor, aí Deus já foi tratando. Aí quando veio outro testemunho, um testemunho como esse, aí Deus já foi tratando. Aí quando foi no meio do caminho, eu já estava chorando, disse, Senhor, não presta atenção naquela primeira oração que eu fiz, não. Que eu não estava bem, mas o Senhor já trabalhou. E aí quando eu trouxe a palavra, no final, muitos irmãos dizem, pastor, a gente está ouvindo o senhor sempre aí, mas hoje só estava numa unção dobrada. Eu falei, não vou nem contar a história, não posso contar a história, mas sabe o que é isso? É o Deus que fortalece você, é o Deus que mantém você de pé. Então até o dia que você está brigando com você mesmo, peça ao Senhor, Senhor, olha só, se não tiver 4 anjos hoje, 2 empurrando e 2 puxando, eu não chego lá, mas ajuda, Senhor, manda um reboque divino para me levar e para eu chegar lá, porque é Deus que fortalece a gente para fazer aquilo que Ele nos chamou a fazer. Por isso que Ele está dizendo, faça conforme, na força que Deus lhe dá, para que em todas as coisas, quem tem que ser glorificado? Deus. Deus seja glorificado por meio de Jesus, a quem pertence toda a glória, todo o domínio para todo sempre. Eu e você precisamos ser o pão a ser servido. Cada um de nós precisamos ser esse instrumento de Deus na vida. E apesar de estarmos aqui dizendo que a graça de Deus ela é multiforme, mas eu quero só te mostrar alguns desses dons que a Bíblia vai mostrar. Pode ser que um desses dons seja o dom que Deus tem ministrado sobre você, Deus tem dado a você, Deus tem permitido te usar a partir dele, mas pode ser que o seu dom seja qualquer um outro, que não está em nenhuma dessas listas, mas Deus tem feito de você um canal para a vida de muita gente, para a vida de gente que você saiba, é o sorriso, é o abraço, é o aperto de mão, é a visita, não sei, qualquer que seja a forma pelo qual Deus está, a partir de você, alcançando muita gente. Pode passar, meu santo. Essa é a primeira lista que está em Romanos, capítulo 12, verso 6. Essa lista, ela é chamada de lista, pode passar outra. Essa é a lista chamada de dons de serviço cristão. Por que ela é chamada de dons de serviço cristão? Porque ela é a lista de dons que ela não precisa a priori, a princípio, de uma ação sobrenatural do Espírito Santo. É aquele dom que ele funciona de modo natural. Ele funciona de modo assim, muito comum na sua vida, no seu dia a dia. Não precisa que haja uma ação poderosa do Espírito Santo para que o dom funcione. Por isso ele é chamado dom de serviço cristão. O primeiro dele ali chama-se profecia. E profecia nesse texto aí tem a ver com a proclamação da palavra, tem a ver com aquele que empregando a palavra é profeta de Deus na sua vida, é aquele que pregando a palavra parece que você diz, só vai citar o meu nome, só vai citar aí o meu RG, o meu CPF, meu DNA, isso é um dom. Aquele que abrindo a escritura sagrada, você diz, meu Deus do céu, quem falou da minha vida para esse pregador, quem falou da minha vida para esse ensinador? Profeta, que abrindo as escrituras sagradas, na inspiração de Deus, vai expor a palavra, mas vai ser voz profética para a tua vida. O ensino é aquele que é capaz de ensinar com dedicação e transmitir informações, aquelas das mais profundas naquela área da ciência e do conhecimento, com eficiência, com didática, e aqui, não é nesse dom aí, não é especificamente a palavra não, seja o que for. Seja o que for.
ensina a matemática, ensina a língua portuguesa, ou a língua estranha, não é? Ou o idioma que seja diferente, a língua estranha da vida. Seja qual for, o dom é de quem consegue ensinar de uma maneira assim eficaz, de quem é ensinador, é professor, é mestre. Ministério, serviço dedicado ao próximo. Ministério significa alguém que não sabe não servir, alguém que não sabe não fazer alguma coisa para o outro. Isso normalmente é bom quando se manifesta na vida do diácono, do obreiro da casa do Senhor. E eu conheço alguns que é uma coisa extraordinária. Se você convidá-lo para ir à sua casa, e de repente você convida ele para um almoço, está escada ele chegar lá, ele vai fazer o almoço, ele vai lavar a louça, ele vai à casa, ele vai, sei lá, fazer o almoço, porque não sabe não servir. Ele vai visitar uma outra igreja, está escada, fica lá na recepção junto com os obreiros, posso ajudar? Não, mas você é o convidado, é para vir, não, deixa eu ficar aqui, posso ajudar? Por quê? Porque é alguém que está com esse ministério na vida. Exortar aqui, a gente tem que prestar muita atenção. A Bíblia usa esse termo na tradução no nosso português, exortar, mas exortar aqui é aconselhamento espiritual, é quem transmite ânimo, é quem dá resultado na vida do outro, dizendo: fica de pé, vamos estar de pé, vamos prosseguir, vamos comigo, eu estou contigo. Não, tu não pode, não, levanta, vamos, continua. Seja, esse é um dom que você precisa exortar o outro, dizer: seja hoje, na presença de Deus. Repartir, meu Deus, já pensou que isso é um dom? A Bíblia nos ensina a contribuir em qualquer que seja a área, e em qualquer que seja também o aspecto, seja o financeiro, seja em qualquer outro aspecto do contribuir, mas aqui é um dom de quem não sabe não repartir, e contribuir com alegria, sem desprendimento, sabe, quem não está preso a coisa alguma, quem não está preso a nada, e espiritualmente falando, tem uma lei que funciona assim: quanto mais eu me desprendo, mais eu tenho do que me desprender. Deu para entender? Quanto mais eu entrego, mais eu tenho para entregar. Quanto mais eu contribuo, mais eu tenho para contribuir. Explica isso? Não tem explicação, essa é a lei espiritual. E aí, se eu retenho, aí eu não tenho, e vai saindo pelos vãos dos dedos. A gente reteu, segurou muito, vai saindo pelos vãos dos dedos, aí nem você tem. Mas quando você contribui, continua contribuindo, e sempre terá para contribuir. Aleluia! Isso é maravilhoso, irmãos. Ah, pastor, então tem que ser rico. Não. Deixa eu contar um testemunho rápido da minha saudosa mamãe, serva do Senhor. Jesus chamou para as mansões celestiais de 2018, e 2 pensãozinhas só. Uma era a pensão do papai, que já tinha partido há um tempo, e a outra da aposentadoria. E sabe que em família, quando a gente pede emprestado, ainda mais quando pede para a matriarca emprestado, não é emprestado. Ou isso só acontece no Rio de Janeiro, que ficaram assim olhando para mim, acho que é só no Rio de Janeiro. Acho que aqui não acontece, graças a Deus, Deus abençoe vocês, mas no Rio de Janeiro, se pede emprestado para a matriarca, não é emprestado, esquece que não volta. Quando ela recebia a primeira coisa, meu dízimo. Aí ela, com dificuldade de falar, falava dízimo, meu dízimo. Eu falei: tá bom, seu dízimo já está aqui. Se tivesse qualquer contribuição específica na obra de Deus, além do dízimo, contribuía. Se tivesse que ajudar alguém, ajudava. E aí sempre vinha alguém, assim, dá para a senhora emprestar? É aquele empréstimo que não voltava. Mas você sabe o que todo mês, se o próximo pagamento era amanhã, hoje ainda tinha, no mínimo minimório, na carteirinha da minha velhinha, 50 conto no mínimo tinha isso lá. E fazia a sua compra, pagava todas as suas contas, não faltava absolutamente nada. Quando partiu, o senhor não deixou conta para ninguém, não.
Não deixou conta de nada, está tudo um dia bonitinho, direitinho. Aí eu dizia, Jesus, como é que é esse negócio? E de vez em quando, inicialmente, eu comecei a fazer aquela matemática, essa conta não está batendo, mas não está batendo no sentido negativo, não, negativo positivo, não está batendo. Como é que esses 2 salários mínimos aqui dá para esse negócio todo? É porque contribuía com alegria, e a graça de Deus se fazia presente, e aquilo era abundância, aquilo era prosperidade. Presidir é governar, é liderar. Muita gente Deus tem chamado com essa eficiência de coordenar, de liderar, de arregimentar, de influenciar, de trazer, de convencer a fazer tantas coisas. Quem sabe você é esse que Deus tem chamado? Misericórdia. Misericórdia é aquela pessoa que não consegue não identificar a dor do outro. E não precisa estar com a cara de sofrimento, não. O dom é tão maravilhoso na vida de quem assim o exerce, ou que Deus tem agraciado, que consegue perceber a dor que está aí. E às vezes aquela dor que está escondidinha, e exerce essa misericórdia, e de alguma forma vai compadecer, e de alguma forma vai ajudar, e de alguma forma vai estender as mãos, e de alguma forma vai detectar, e de alguma forma será instrumento de Deus para levantar o outro, exercendo misericórdia. Isso é dom, e é um dom que não é do púlpito em si, é o dom do corredor, é o dom daquele encontro, é o dom de que cruzou naquela fila, sei lá de onde você percebeu, e aí Deus vai direcionando. Isso é dom. Por isso que esses dons são chamados dons de serviço cristão, porque eles têm a ver com esses dons que podem acontecer na vida de modo muito natural e muito comum. Mas há uma outra lista. A outra lista que está em 1 Coríntios capítulo 12, são chamados de dons carismáticos. Pode passar, meu santo. Dons carismáticos. Dons carismáticos é porque esses dons, são 9, e eles são assim chamados porque se entende que tem sim, que haver uma ação sobrenatural do Espírito Santo. É o dom que não acontece todo dia, é o dom que não acontece toda hora, é o dom que não acontece toda segunda, toda terça, toda quarta, toda quinta, toda sexta, todo sábado, todo domingo. É o dom que vai acontecer quando precisa acontecer, mas tem que haver uma ação sobrenatural do Espírito Santo na vida daquele que ia ser o instrumento de Deus. E esses dons, que são 9, eles são divididos em 3 grupos. Os 3 primeiros são chamados dons de poder. Por que dons de poder? Porque o poder de Deus precisa acontecer na vida desse que vai ser o instrumento dele. E o primeiro dom chama-se palavra da sabedoria. Palavra da sabedoria, lembra que Tiago vai dizer, capítulo 1, verso 5, de que se você tem falta de sabedoria, peça a Deus. Sabedoria não se aprende sentado em cadeira nenhum, de lugar nenhum. Sabedoria é aquilo que Deus dá, é dom. E sabedoria é dada por Deus para soluções de causas. E ali daqueles textos, deixa eu citar só um que é bem conhecido, era o Salomão, um rei que está lá no seu trono, e de repente 2 mulheres vêm dizendo, olha só, essa madrugada a outra sufocou o filho, matou o filho, e sufocado, mas ela espertamente foi lá, deu aquela troca, enquanto eu estava dormindo, trocou os filhos, e aí olha só, o vivo é o meu e o morto é o dela. E assim, meu filho, o que você tem a dizer? Na verdade ela mentiu, foi ela que matou o dela, e aí, como é que resolve esse negócio? E aí o rei diz, bom, eu não estava lá, não sei, vamos fazer o seguinte, eu não tenho como ressuscitar o morto, mas eu tenho como dividir o vivo. Aí chama o soldado com a espada e pergunta às mulheres, como é que vocês querem o menino, assim no vertical, ou vocês querem no horizontal, ou vocês querem em 1000 picadinhas, a gente divide, mas é o que eu posso fazer. E aí está lá o soldado, já com a espada desembainhada, e a mãe, verdadeira mãe, disse assim, não, parou, acaba a guerra, esquece que eu estou até aqui, pode entregar o menino para ela. Opa! E a outra disse o quê? Não, do jeito que o senhor cortar, está cortado, não tem problema nenhum, não, seu rei, fica à vontade, cada um vai com um pedaço do menino para casa. Não, aí o rei entendeu que aquela que abriu mão daquela divisão de criança, ou daquela peleja, é que era a verdadeira mãe. Sabedoria. Sabedoria é aquilo que a gente tem na praticidade da vida. Jesus no Novo Testamento também vai mostrar a mesma coisa. Certa feita fizeram uma pergunta, aquela pergunta capciosa, a gente paga ou não imposto a César? E Jesus sabia que se ele diz paga, iriam dizer para ele, mas isso não é o Messias? Como é que está mandando a gente continuar submisso a esse império déspota, esse império aí que é um império tirano, um império muito cruel? E se ele diz não paga, iam dizer assim, está se levantando contra Roma.
Aí Jesus disse assim: alguém tem uma moedinha aí, gente, rapidinho? Aí alguém pegou uma moeda e disse: aqui, está a moeda aqui, mestre. Ele olhou e disse assim: essa esfinge aqui, essa carinha que está aqui, é de quem? Aí, é de César. Vira a moeda, por favor. Do outro lado, e essa inscrição que está aí, é de César. Então, meus filhos, dá a César o que é de César. Ah, mas não esquece não, dá a Deus o que é de Deus. Aí ficaram assim, o que a gente responde? Não tem o que responder. Ele foi sábio, sabedoria. Deus te dá sabedoria para você exercer seu dom. Deus te dá sabedoria para você ganhar os teus. Deus te dá sabedoria para você ser bênção na sua casa. Deus te dá sabedoria para você ser bênção onde quer que você esteja. Seja. É isso que Deus chama você. Palavra do conhecimento é um fragmento do conhecimento das coisas divinas, que só Deus também pode nos fazer entender. É aquilo que eu e você precisamos saber. Ali, Atos 5, que é um momento até de juízo, de cobrança de Deus, é quando alguém está chegando com uma oferta que não era do coração, que não era verdadeira, trazendo uma história mentirosa por trás. Aí aquele que é o líder, que é Pedro, é o que vai dizer: por que deixastes, fala com Ananias, depois com Safira, que Satanás enchesse o vosso coração? Palavra do conhecimento é aquilo que Deus nos faz conhecer, aquilo que Deus nos revela de modo sobrenatural, para que você saiba, para que você entenda. Esse o grande dom que nós também precisamos, palavra do conhecimento. Mas ao mesmo tempo, palavra do conhecimento se manifesta nas Escrituras. Você já viu às vezes aquela pessoa que ela pega um texto bíblico que você já leu 200 milhões de vezes, você já estudou 200 milhões de vezes, você já parece que entendeu tudo daquele texto, mas a pessoa pegou o texto, ela leu o texto e ela te revelou naquele texto, nada para além do texto, mas que está no texto. Aí você diz: gente, tu pega a Bíblia de cabeça para baixo, vira, meu Deus, como é que foi? De onde tirou? Palavra do conhecimento. É quando Deus vai fazendo a gente entender alguma coisa para além daquilo que os olhos estão olhando, os olhos estão enxergando, os olhos estão contemplando, mas que é a palavra, que não tem nenhuma invencionice. Palavra do conhecimento, discernimento de espírito. Lembra que falei hoje pela manhã, foi hoje pela manhã, um dos dons que nós mais precisamos buscar de Deus é o discernimento de espírito. Tem muitos espíritos aí que não são de Deus, tem muitas manifestações aí que não são de Deus, tem muitas operações aí que não são de Deus, tem muita coisa acontecendo por aí que não é de Deus, e às vezes está enganando o povo de Deus, porque ainda não teve o discernimento que não é de Deus, mesmo que está travestido de alguma coisa de Deus, mesmo que está na roupagem de alguma coisa de Deus. Discernimento de espírito. E aqui a gente tem dois textos, aí um deles é Atos 16, aonde tem uma moça na cidade de Filipos que está exatamente dizendo para Paulo que ele é um homem de Deus e Barnabé também. Mas apesar de estar falando a verdade, mas quem estava usando aquela menina era um espírito maligno. Aí passou o primeiro dia, Paulo deixou. Passou o segundo dia, Paulo deixou. No terceiro, Paulo disse: não tem jeito não. Sai dela, expulsa o demônio. E aí é onde vai parar numa prisão, mas ele foi alguém que discerniu aquele espírito. Aí vem o próximo lista aqui, que são os dons, que, deixa eu até dizer isso, hoje nós temos no meio evangélico, o que nós chamamos de interpretação quanto a alguns dons. Existem aqueles que acreditam que muitos desses dons, principalmente esses carismáticos, eles foram só na época dos apóstolos. Eles são chamados de cessacionistas, ou seja, aqueles que entendem que esses dons cessaram. Eles não são atuais, eles não são para esse dia, não são para esse tempo. Mas quando você olha para muitos textos das Escrituras, por mais que tenha que se ter todo o equilíbrio da palavra de Deus, para não entrar em fanatismos e em exageros, mas a gente percebe o continuismo desses dons, ou seja, percebe essa atualidade dos dons espirituais, ainda que sempre por conta da palavra. Pode passar, meu santo. Aí você vai encontrar outro grupo de dons, que são dons ainda chamados dons de poder. Os primeiros dons do saber, esses são os dons do poder, porque vem fé. Essa fé não é aquela fé que você precisa para ser salvo, aquela fé que você tem que crer na cruz do Calvário e naquilo que Jesus já fez por você.
A fé não é aquela fé que você precisa naturalmente para viver, que isso significa saúde mental, psicológica, enfim, que você precisa saber que você vai levantar, que vai sair, que vai pegar a condução, vai sair no seu carro, que vai até tal lugar, o seu trabalho, vai voltar, isso é fé, isso também é fé. Mas aqui está falando de uma fé sobrenatural. É aquela fé que vem e manifesta-se em nós para que alguma coisa extraordinária de Deus acontecesse. Eu vou citar só um, que é Mateus 17, 20. Jesus e Pedro tinham que pagar um imposto. Aí botaram a mão no bolso, talvez como o seu aí, vazio, botou para fora assim, ih, tem nada, Jesus. E aí Pedro perguntou, Jesus, tu é Jesus, deve ter dinheiro. Não tem não, meu filho, tem menos do que você. E aí o que faz? Pedro, pega só um anzol, não foi rede, vá até o mar da Galileia, e joga um anzol. E quando você pescar, vai pescar um peixe, só um peixe, um anzol, um peixe. E quando você pescar o peixe, abre a boca do peixe, e na boca do peixe tem lá uma moedinha, tem lá o que vai ser o necessário para pagar o seu imposto e para pagar o meu imposto. O que esse homem teve que ter? Fé. Ele teve que ir lá, nessa força, para que Deus pudesse agir a partir dele e acontecer o que aconteceu. Só Mateus vai dizer isso. O dom da fé é aquela fé sobrenatural que vem para coisas específicas, para coisas incomuns, para coisas miraculosas. Operação de milagres. Irmãos, certa feita eu ouvi alguém dizer assim, pastor, como está faltando em nós, no seio da igreja hoje, a operação de milagres, como talvez em épocas passadas, no tempo da igreja primitiva, talvez, operação de milagres aqui é a intervenção sobrenatural de Deus nas coisas naturais, é aquilo que Deus faz de maneira extraordinária. Um dos textos ali está falando de ressurreição, a ressurreição de uma mulher chamada Dorcas, uma mulher que fazia diferença na vida dos outros, uma mulher que foi verdadeiramente canal de Deus, e o dia que essa mulher parte, todas as demais ficaram completamente angustiadas aí, e foram atrás do apóstolo Pedro para poder orar por ela, e Deus opera o milagre da ressurreição. Existem outros milagres que Deus pode e quer operar na sua e na minha vida. Há casamentos que a gente diz que já não tem mais jeito. Só um milagre. Deus opera milagre. Talvez seja aquela solução profissional que você diga, já foi, já fechou, já deu ruim, não vai prosseguir, faliu, deu tudo errado. Opa, só um milagre. Deus pode operar esse milagre. Eu só preciso crer, eu só preciso saber que Ele é poderoso para operar, e pode ser através de você essa operação do milagre, porque eu tenho que crer que Deus é o Deus que opera milagre, mas Ele também é o Deus que cura. Ali está no plural, tá? Dons de curar, não é dom. Aí por que dons de curar? Porque se entende que há tantas manifestações de enfermidade distintas, é como se Deus tivesse um dom específico de curar todo o tipo de enfermidade. E eu creio nisso. Eu só não creio nas promessas que não foi as que Deus mandou a gente falar. Eu só não creio nessas coisas que às vezes os itinerantes da vida por aí ficam falando que Deus não mandou. Mas eu creio em milagre que Deus cura. E Ele pode curar a sua enfermidade, Ele pode curar o mal que assola a tua alma, pode curar o mal que assola o teu corpo, porque Deus é o Deus poderoso para curar, e eu creio, em o nome de Jesus eu creio, porque esse é um dom que manifesta-se em nós de maneira poderosa. O texto de Atos 28 é o texto onde o Paulo está com aqueles homens, já chegando lá na ilha de Malta, e lá tem um homem que está enfermo, e aí só Deus que poderia de fato, pelas mãos de Paulo e de outros ali, curar aquele homem. Mas aí prossegue essa lista com os outros 3 dons, que são dons que a gente chama de dons de elocução. Esses dons falam de profecia, esses dons falam das línguas, esses dons falam de interpretação de línguas. Essa profecia aqui, nesse texto, para os que entendem que esses dons são dons que ainda funcionam, que ainda são atuais, que são continuistas, é aquele que recebe de Deus a capacidade de entregar uma mensagem a alguém debaixo de uma inspiração do Espírito Santo para falar àquele alguém. Um exemplo que a gente tem nas Escrituras é de Paulo,
que está lá por volta de Atos capítulo 21, e aí um sujeito chamado Agabo, é quem tem a manifestação desse dom, onde diz para Paulo, olha, não vá para Jerusalém. Se for para Jerusalém, o que vai acontecer lá é que você será preso, e de lá preso você provavelmente não voltará mais para as suas viagens missionárias. Profecia. É esse um dos dons que Deus pode usar e usa a muitos. Hoje a gente só precisa de fato estar atento ao que Paulo também orienta em Corinto, de julgar, não é nem o profeta, é a profecia, para que se saiba se condiz com as escrituras, com a palavra, mas esse é um dom. Línguas é a capacidade de falar em um outro idioma desconhecido, mas nesse caso aqui é um idioma celestial, mas línguas estranhas que as escrituras vão mostrar para nós. Isso é dom de Deus, é algo pelo qual edifica aquele que fala. Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 14, verso 2, verso 5, verso 28, isso edifica a nossa alma, a nossa vida. Então, as línguas estranhas edifica aquele que fala, aquele que de alguma forma está em comunicação com o Eterno, e só Ele que sabe, só Ele que entende, e Ele que edifica. Mas existe a interpretação de línguas, que é quando eu e você precisamos ser edificados a partir daquele momento em que alguém esteja falando línguas estranhas, mas Deus quer trazer uma palavra, uma mensagem revelada à sua igreja, e isso significa revelar o mistério que estão contigo nas línguas. Por isso, irmãos, eu creio nesses dons, que eles só precisam estar dentro do controle da Escritura, por causa de tantos exageros que temos hoje, mas pode ser um dos dons de Deus a manifestar-se na sua vida. E aí encerramos com o próximo, que vai falar dos dons que são chamados dons ministeriais. Diz-se e entende-se que a igreja precisa ter esses 5 dons, porque esses dons são os dons que de alguma forma alicerçam a igreja do Senhor. E quando a gente fala do primeiro deles, que é o dom do apóstolo, fala daquele que é o plantador, daquele que é o orientador dos demais pastores, daquele que planta a igreja, daquele que de alguma forma torna-se, porque a palavra apóstolo no seu original, ela significa o enviado de, não é nem o enviado para, é o enviado de, significa quem enviou, é o Senhor enviou, não importa para onde, não importa para quê, mas quem enviou. Então esse é o peso da palavra, e esse é um dom maravilhoso na vida, seja de quem for, que é extraordinário para a história da igreja, porque nós precisamos. E uma das coisas que eu acho, e fiquei muito maravilhado também aqui com o modus operandi desta igreja local, a Viva, né? A Viva, o nome? Que coisa maravilhosa, porque é isso que a igreja primitiva faz, ou melhor, fazia, né? Nas casas, e aí em cada casa, você tem aqui, casa de paz, vai chegando nas casas, e as casas vão abrindo a porta, aí tem mais um, 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 e tem mais um, aí tem mais um, aí tem mais um, aí tem mais um. Não há até hoje na história da igreja método mais eficaz de crescimento, por isso que eu fiquei maravilhado, tá, pastor? Maravilhado. Não tem um método mais eficaz de crescimento da igreja do que esse. Nem você no estádio, com 1 milhão de pessoas pregando e talvez 1 milhão se rendendo aos pés do Senhor, mas o mais eficaz crescimento da igreja é esse, de casa em casa. Isso está em Atos, de casa em casa. Isso é plantar igreja, isso é ser apóstolo da igreja. Profeta, neste caso desse texto, é o proclamador da palavra bíblica. Aí repete-se como lá de Romanos capítulo 12, não é o mesmo profeta de 1 Coríntios 12. O evangelista, você já viu aquela pessoa que ela não sabe não falar de Jesus e não ganhar alguém para Jesus?
Você começa a falar de finanças, Jesus daqui a pouco está no meio. Começa a falar de uma conta que vai pagar, daqui a pouco Jesus está no meio. O cara começa a falar do pneu que furou, daqui a pouco Jesus está no meio. Começa a falar do tempero da comida, daqui a pouco Jesus está no meio. Começa a falar da luz que apagou, Jesus está no meio. E aí, às vezes, a pessoa que está lá na conversa, ele nem entendeu ainda, mas Jesus já está no meio da conversa já faz muito tempo, e no final das contas ele acaba até dizendo, é mesmo, sabe que você tem razão? Porque isso é o evangelista, ganhador de almas, ganhador de vidas, pastor. Pastor é aquele que apacenta, aquele que cuida de gente, aquele que foi chamado para tratar gente, todo tipo de gente, para tratar de gente, para cuidar de gente. Lembra que falamos pela manhã, coração pastoral, e principalmente quem exerce essa função pastoral como ofício, é quem foi chamado para cuidar de gente. E, irmãos, não tem trabalho mais gratificante, deixa eu começar pelo gratificante, mais desafiador do que cuidar de gente. Cada gente é única. E se a gente tem quase 8 bilhões no planeta Terra, Jesus, cada um é um. Não tem jeito. E aí você não tem aquela coisa da receita, não tem essa receita não. A receita que deu certo aqui com João, não vai dar certo com Joaquim não, porque João é João e Joaquim é Joaquim. E não vai dar certo aqui com Maria, que não vai dar certo com Joana, não. Por quê? Porque cada gente é gente, e a gente vai aprendendo. Isso é o ser pastor. E o último é o doutor mestre. Aí sim, aqui tem a ver com ensinar as Escrituras. É aquele que Deus capacitou para fazer você entender a palavra, fazer você entender as Escrituras sagradas, fazer você entender aquilo que está revelado na Escritura. Eu quero encerrar essa palavra hoje com esse verbo imperativo: seja, 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 seja. E quero encerrar fazendo um convite, bem simples. Eu não sou de ficar insistindo não, eu faço uma vez, porque se você entendeu, você entendeu. Você que quer ser, a partir de agora, seja lá porque até então não foi, não está sendo, mas quer ser agora, a partir de agora, já sair desse culto sendo, na vida, e a partir dos teus, eu quero orar com você e por você aqui na frente. Você que quer ser, essa é a palavra de Deus, seja hoje, seja agora, seja nesse momento. Vamos estar de pé, em nome de Jesus. Seja hoje, seja agora, seja nesse momento. Eu quero orar com você. Você não quer deixar para amanhã, você não quer deixar para depois, você não quer esperar mais nada, não quer esperar a aposentadoria, não quer esperar aquele dinheiro chegar, não quer esperar, sei lá, quem vai vir, não sei de onde, não, hoje, eu quero ser hoje, quero ser agora, eu quero já sair desse culto sendo o que Deus me chamou para ser, eu quero já sair daqui exercendo, de alguma forma o que Deus me chamou para exercer, eu quero sair daqui já fluindo o que Deus me chamou para fluir, eu quero sair daqui já nessa certeza de que já sou. Seja hoje, seja agora, seja no nome de Jesus, seja a partir deste momento, seja na casa, seja no trabalho, seja na igreja, seja neste lugar, seja nesse estado, seja nesse município, seja nessa cidade, seja. Deus, aqui estão diante de Ti tantos que estão dizendo, eu quero ser, e que reconhece o chamado, que reconhece o que o Senhor tem chamado para ser, que reconhece o dom, que reconhece aquilo que o Senhor lhes tem capacitado, que sejam, Pai, para a glória do Teu nome, que sejam uns aos outros, que sejam administrando bem, que sejam na força que o Senhor dá, que sejam glorificando o Teu nome. Permita-nos ser para a glória do Senhor,
para que o teu nome seja glorificado hoje e sempre na vida de cada um de nós, pois é assim que oramos em nome do Senhor Jesus, amém. E os que são, aplaudam ao Senhor com toda a força da sua alma, e seja para a glória de Deus na sua vida, em o nome de Jesus. Pastor Emerson, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Volte ao seu lugar, dando glória a Jesus.